Meus manos, finalmente chegou esse episódio tão aguardado por milênios de Hazbin Hotel, em que nós temos o passado do Alastor, quem o Alastor fez um acordo por a sua alma e tudo o que aconteceu com ele em vida, que fez ele ficar assim, como que ele chegou tão poderoso no inferno. Se prepare que eu vou passar tintim por tintim em todo esse episódio para você ficar mega informado, tem muita coisa. Eu estou aqui hoje para explicar e fazer o meu review a vocês do quarto episódio da segunda temporada de Hazbin Hotel. É um acordo e com Alastor, tendo todo o passado do Alastor, como ele chegou no inferno e como ele ficou tão forte. Quem será que tem a alma dele? Tá aqui no vídeo. Você já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho que eu vou continuar com esse vídeo de Hazbin. Alô pra vocês, galera. Dê o like aí, o hype, tamo junto. Antes de começar, já deixe o like aí embaixo e cliquem para hypar o vídeo. E junto a isso, se você quiser, dê uma doação aqui no Pix, que você também pode pedir vídeos para eu reagir com doações equivalentes ao tamanho do vídeo. Comente o que você quiser e deixem tudo aí no canal. Tamo junto. O quarto episódio da segunda temporada de Hazbin Hotel é um acordo e com Alastor se inicia com a Charlie completamente neurótica, falando que iria ali no show ao vivo da Katie Killjoy das notícias para explicar toda a situação. E ela já sai de lá com a Nifty antes da Vega tentar impedir ela. E a gente passa para ver o demônio do rádio, completamente quebrado naquele seu quarto meio pântano ali de cervo, vendo o seu corte ficando cada vez mais remoído. E não aguentando mais ficar aqui no hotel. E quando ele se chega perto ali do hall principal, o Lucifer já começa a tirar sarro dele, falando que ele saiu correndo e estragou tudo. E o Alastor simplesmente cansa dessa palhaçada. Ele dá um foda-se e sai correndo daqui. Só que não antes de tacar um monte de café ali no terno do Lucifer. O Alastor também estava tomando sangue. Aí a gente já passa ali para aquele Killjoy falando a respeito da nova entrevista que vai ter com a Charlie, já falando para você ficar ligado e conversando com ela. E aí a entrevista se inicia demonstrando o poder homossexual da Charlie, achando que ela é bi, mais foda-se, e o nosso grande daddy gigantesco ali, Lucifer do Inferno, que seria o supremo líder da Cherry. Só que aí, consequência aqui do que aquele Killjoy continua falando, ela já passa a nos falar, né? Já que o Vox demonstrou pra todo mundo com o documentário dele tudo que a gente precisava saber a respeito do hotel e não tinha muito mais além disso. Só que a Charlie de todo jeito queria voltar a ter a sua narrativa, falando que o Vox mentia, só que aí aquele Killjoy pede ela por causa que aquilo era uma acusação, e mesmo com a Charlie tentando explicar de outro jeito, ela apenas quebra qualquer argumento da Charlie, apenas deixando a situação mais burra. E aí, o Alastor passa a demonstrar aonde ele estava indo. Ele estava indo se encontrar com a Rose, já levando ali flores para ela, demonstrando a incrível notícia que ele a trazia, que ele literalmente havia pedido demissão do hotel. E aí a Rose quebra completamente a sua expressão, falando: Alastor, querido, você não pode fazer isso não depende de você, né? Só que aí o Alastor fala que na verdade depende, por causa que ele achava que o acordo deles definia ele como o pecador mais forte do inferno. E ainda assim ele estava com um cajado quebrado e uma cicatriz eterna no seu peito. Só que aí a Rose volta contra ele falando que sim, ele é o pecador mais forte do inferno, mas ele jamais poderia enfrentar um arcanjo como Adão, confirmando mais uma vez que o Adão é um arcanjo e a teimosia dele não o ajudaria em nada. Também garantindo pra gente que quem tem a alma do Alastor é a própria Rose. E que revelação gigantesca aí pra quem não sabia. E aí ela acaba de ficar maior, porque a gente passa pro Alastor humano, que vivia em Nova Orleans, era o grande radialista de rádio que a gente já conhecia, mas também um mega serial killer canibal maníaco que não conseguia parar de matar todo mundo. Só que ele não queria chegar no inferno quebrado. Então, por causa disso, ele fez um ritual até que funcionasse, tentando inúmeras vezes, até conseguir se comunicar com o soberano do inferno enquanto vivo na Terra. E ele não queria perder a sua diversão após a morte, ele não queria ser torturado no inferno. E assim ele fez o acordo com a Rose para que ele tivesse um poder gigantesco ao chegar no inferno e continuasse sua diversão, na condição de que a alma dele seria dela até ele finalizar uma coisa específica para ela, que ainda não é revelado.
sendo esse o primeiro acordo fechado do episódio. E aí ele é morto de uma forma bem idiota, sendo confundido por um veado no meio do campo, sendo o clássico ali da forma de Wendigo do Alastor que ele assumiu no inferno. Só que isso acaba deixando o Alastor ainda mais irritado, falando que ele não aguentava mais aquela palhaçada. Ele teve que desaparecer por 7 anos por essa campanha ridícula que não chegava em nada. E aí a Rose o interrompe para iniciar a primeira música do episódio, já demonstrando que ele era o cachorrinho dela que deveria fazer exatamente o que ela queria até ele acabar o seu acordo. Só que mesmo com o Alastor tentando justificar ali que ele esteve preso por tanto tempo, as pessoas não o temem mais. Ela apenas continua dizendo que ele era apenas o seu cachorrinho e ele teria de resolver aquela palhaçada do hotel sozinho. Já dando um chute pra ele pra fora de lá. E o Alastor sai se remoendo ali da Rose, quase chamando ela de puta e não conseguindo mais pensar em nada a não ser uma forma do demônio do rádio escapar disso. E ele tem uma epifania finalmente, ele tem uma ideia. Não sabendo ainda qual era essa ideia, nós também vemos que a Susan ali atrás morreu e tem a cara da Lilith, só que o Alastor tem uma certa ideia. E aí, voltando para as notícias, nós vemos que a Charlie está completamente sendo destruída pela Katie Killjoy e ela não tem muito para onde escapar. Ele tá completamente tentando justificar alguma coisa, falando que o Vox ficou fora de contexto nas coisas que ela falou, só que não adianta. Aí ela puxa a grande fala dela: todos os pecadores merecem morrer pelos anjos. E aí aquele que o Joy obviamente tira isso de contexto, e tem gente até comparando lá com Hitler agora. Não tem muito como escapar disso, deixando a Charlie absolutamente maluca. Junto com isso, ela estava tentando esclarecer mais alguma coisa, só que as falas dela não adiantavam. Não importava o que ela falasse, sempre seria removido de contexto. Assim ela tenta puxar a Nifty pra frente das câmeras, mas por estar na frente das câmeras a Nifty trava e não tem muito o que ela fazer ali. Então ela fala que era uma baratona a câmera, e aí possivelmente começa a música mais maluca de Hazbin Hotel de todas, que é uma música maníaca sobre limpeza da Nifty, que ela do nada começa a cantar em japonês também, zoando todo mundo do hotel, falando que o hotel era um lixo que ela limpava. E a Charlie, absolutamente derrotada, apenas cai após a música da Nifty, que destruiu mais ainda a sua reputação. Só que aí o Alastor começou a jogar o seu joguinho que ele idealizou há tanto tempo, já chamando o Vox pra porrada na frente da torre da Voxtech, já chegando com o resto dos Vs ao seu lado, já que o Vox tinha saído do meio do sexo com o Valentino, e a porradaria come solta, com o Alastor sendo jogado, destroçando os pecadores atrás dele, enquanto o Vox ameaça ele, falando que o Adão tinha acabado com ele desse jeito, né? Só que aí o Valentino também passa pra cima do Alastor, que ele não ia ter nenhum tipo de esperança aqui, chamando ele de putinho e quase metendo um tiro na cara do Alastor, dando um socão nele, virando um tirambaço. Mas assim que os bichinhos do Alastor chegam nele, ele tem que sair correndo. Só que obviamente sendo um 3 contra 1, a Velvet também cai na porrada pra cima dele, começando a tirar uns likes em cima dele. E o Alastor consegue puxar ela, mas não tem chance de se regenerar, já que o Vox já parte pra cima dele falando pra ele aparecer. Aí depois dessa luta frenética com uma animação insana, a gente volta para aquele Killjoy e a Charlie ficando discutindo, enquanto a Nifty nota que o Alastor estava em perigo. Ela já corre pro hotel, puxa o Husky, e os dois chegam com tudo ali quando o Alastor estava em apuros, e o Husky já parte pra cima da porradaria com a Velvet, enquanto a Nifty volta a esfaquear o Valentino como ela faz tão bem. Aí o Alastor parte pra cima do Vox, sendo 1x1x1 como deveria ser. Só que a Velvet não tá nem aí, ela quer acabar com o Husky, ela ataca os bagulho nele, só que a gente vê as magias insanas de Overlord do tempo, né? Que o Husky era Overlord, sendo ele com um tema de magia ali, de mágico, né? É de magia, só que é de mágico, é como se fosse tirar coelho da cartola e essas coisas. Enquanto a Nifty basicamente só fica esfaqueando o Valentino. Só que aí no último ataque dela, ele pega ela e ia meter um tirambaço pra acabar com a vida da Nifty, só que aí o Alastor pede pra eles esperarem um pouquinho, porque ele tinha uma proposta pro Vox. E isso o Vox quereria ouvir, porque era agora ou nunca. Se os dois fossem libertados, né, o Husky e a Nifty, e ele nunca encostasse na Charlie Morningstar, pois ela era o brinquedinho do Alastor, ele seria o próprio prisioneiro da Voxtech. Ele seria um dos Vs, só que agora como um prisioneiro inferior. Literalmente o sonho do Vox. E aí ele, mega animado, é um acordo. O segundo acordo do episódio, sendo esse o acordo fechado entre Vox e Alastor. O Vox chega mega animado ali, jogando todo mundo pra fora da estação de TV.
Já que ele ganhou, ele tem o Alastor, acabou a palhaçada. A Charlie não entende nada, mas o Vox já faz um monte de passeata, vai em show de TV pra falar que o Alastor não tem rabo, humilhar ele de todas as formas, até mesmo forçando o Alastor a assistir ele e o Valentino transar. Clássica coisa que o Vox faria. E aí ele também puxa o demônio do rádio para continuar comemorando as custas dele, humilhando ele de toda forma que fosse. Só que aí o Astro lembra de uma coisinha, já que o Vox estava chegando perto demais da verdade, estava se perguntando por que o demônio do rádio faria aquilo por causa de um hotelzinho. Aí ele revela ali que: nossa, você realmente ficou patético, você não é nada sem aqueles outros dois. Antigamente eu até te respeitava. E mesmo com ele tentando mutar o Alastor, não adianta, já que o Alastor tem os rádios ali da sala pra falar o que ele queria e humilhar o Vox ainda mais. Falando que naquela época eles quase eram iguais, ele estava chegando perto do poder, mas ele jogou tudo fora. E aí a gente chega num mega flashback insano do Vox com a cabeça de tubo ali conversando com o Alastor a respeito do seu passado. Falando que como os dois eram amigos, poderia ser uma ótima ideia os dois fazerem uma parceria para dominar tudo, juntos como parceiros. Só que o Alastor ri da cara do Vox e humilha ele completamente, falando que ele nunca seria amigo de um lixo como ele, e ele nunca chegaria perto do demônio do rádio, sendo tão fraco, patético e inútil. O Alastor literalmente faz o Vox ficar olhando para baixo e ele faz o Vox chorar. O Vox chora de raiva de tanto ódio que ele tem do Alastor e ele volta a rir dele na vida real, relembrando que o Alastor é completamente arrombado, tá? E aí ele fala que ele tinha que colocar o Vox no lugar dele, pois o Vox nunca seria nada, como sempre. Mas aí o Vox se recompõe e começa uma música demonstrando como ele era superior agora. O Alastor que estava dentro do seu chão, de tudo que ele tinha. O Vox ganhou e ponto final. Não adiantava, ele se deu mal e o Vox era o seu deus. Até com o Alastor tentando colocar algumas falas ali, falando que ele ia morrer no final e o Alastor ia se divertir com isso. E aí o Vox ainda assim consegue se passar por cima, falando que ele era melhor de todo jeito. E aí os dois ficam frente a frente, com o Alastor falando que começou só agora e você ainda vai ver todo o pior final. Só que aí o Vox pega ele pela cabeça ali, falando que ele era o mestre e ele que ia obedecer. Não tinha mais pra onde o Alastor correr. O rádio acabou, o show iria continuar e ele iria se divertir a respeito da dor do Alastor que ele sempre queria ter voltado. Dessa forma, relembrando o nome da música lá, Stayed Gone, falando que o Alastor nunca quereria ter retornado. Só que aí o Valentino quebra tudo isso, falando que os dois deveriam transar logo e até mesmo perguntando se ele podia gravar. E o episódio acaba assim, de supetão depois dessa frase. Nossa, que episódio insano, mano. A luta, o nível da animação, o Alastor finalmente achando um jeito de escapar do plano da Rose, mesmo que nem eu nem você ainda entenda. Esse episódio foi uma obra de arte muito braba. Comenta aí embaixo o que você achou. O que você achou da luta do Vox, das músicas deles e da revelação de que a Rose é a dona da alma do Alastor. Esse episódio foi insano, muito brabo. Deixa o like e vamos que vamos. Uma obra de arte. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito ao Nomarus por ser um membro do Tier Big King e também ao Renan Qualquer por ser um membro do Tier King. E junto a isso, também agradeço a todos vocês que continuam apoiando e gostando sempre dos meus vídeos, que eu sempre ajudo o canal a continuar. Então se quiser, assinem um membro e vamos que vamos. Se preparem que tem muito vídeo bom vindo aí e tamo junto. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu vídeo explicando, fazendo um review completo do 4º episódio da 2ª temporada de Jasmine Hotel. É um acordo e com Alastor. Então tamo junto aí, galera. Deixa o like, deixa um hype, se inscreva aí no canal, já ative o sininho. Vamos que vamos, doe aí no membro e bora aí. Esse episódio foi insano, comenta o que você achou e vamos que vamos. Jasmine tá muito brabo e tamo aí.